O câncer tem cura e eu quero ajudar você a ter uma alimentação focada para a remissão do câncer. Seja muito bem-vindo, bom dia. Meu nome é Alexander, já tive câncer de pâncreas, metástase no fígado e a nossa live hoje vai ser de perguntas e respostas e já vou puxar elas aqui para que a gente possa conversar. Nossa, tem bastante comentário, então vamos lá. Depois que comecei a seguir você, o açafrão e a sucuba. Então, olha que interessante. Eu fiz uma pergunta do que você parou de comer depois do câncer. Muitas pessoas restringem muito a alimentação, mas outras retiram coisas que realmente não faziam e não fazem bem para nenhum paciente com câncer. Então, uma das seguidoras, eu não gosto nem de falar seguidor, uma das pessoas que deseja a remissão, que quer criar um ambiente favorável para a remissão, um ambiente desfavorável ao câncer, colocou que parou de consumir açafrão. Que bom! Todos os meus pacientes que estavam com câncer hoje em remissão, nenhum deles consome o açafrão, e a sucuba é um chá que pode ser tóxico para o seu corpo. Então, que bom que você parou de consumir essas porcarias. Fico muito, muito contente. Então, vamos colocar aqui outro comentário. Depois que começou a me seguir, parou de comer pão de forma, açúcar e embutidos. Ótimo pão de forma, você largar, não tem necessidade de consumir essa porcaria farinácea, cheia de aditivo, de gordura vegetal hidrogenada, cheia de açúcar, adicionado, né? Não estou falando do amido do pão, estou falando de adicionar açúcar. Então, ou seja, é um ultraprocessado, um alimento cheio de porcaria que seu corpo não precisa para viver, para sobreviver. E fico muito feliz de você não ter o hábito de consumir o pão de forma e melhor, você se proibiu, você parou de consumir. E aí se a gente pensa em embutido, presunto, apresuntado, mortadela, isso aí é porcaria. Porcaria feita de carne, salsicha. Quantas pessoas não comem salsicha ainda hoje? De nenhum momento estou falando que a pessoa é proibida, que nunca mais. Houve festa junina esses tempos atrás, eu consumi também, mas é um momento, uma vez no ano que você vai consumir. Não é um consumo no ano que vai causar câncer. É um momento que você vai comer presunto, apresuntado, que você vai ter câncer por conta disso. Fico feliz por ter eliminado também essas substâncias. E o açúcar, existe aquele medo gigante do açúcar. Eu sempre falo, não, você não precisa do açúcar para viver, mas em pequenas quantidades, uma colher de sopa rasa de sobremesa por dia, isso não seria prejudicial, contanto que você entenda todos os outros açúcares que você está consumindo. Mas fico feliz que tenha parado de comer açúcar. Ninguém precisa do açúcar, do embutido, nem do pão de forma. Vamos para outra pergunta aqui. Deixa eu puxar. Perguntas. Aqui, ó. Consegui. Embutidos, biscoito recheado, Cheetos, caixa de bombom, camarão. Então vamos lá. Se a gente pensa em embutidos, eu já falei. Se eu penso em biscoito recheado, ele é pior que o pão de forma e é pior do que o biscoito de água e sal. Por quê? Porque aí sim ele tem mais gordura vegetal, aquela que entope o coração, e aí sim ele tem mais açúcar. Que muito açúcar pode atrapalhar a gordura do seu sangue, aumentar as gorduras. Cheetos, se a gente for pensar, são esses salgadinhos de milho transgênico. Daqui a pouquinho eu vou falar do milho transgênico para você, mas que bom que você parou de consumir esse salgadinho. Caixa de bombom também é uma porcariada cheia de aditivo, cheia de gordura ruim, cheia de açúcar. Não é proibido comer um bombom um momento ou outro, mas não tem necessidade. Já o camarão, eu não entendi o porquê que você parou. Eu não sei se você tinha alergia, se você tinha algum problema, porque se é um camarão de boa qualidade, se é um camarão que você conhece a procedência, que ele compra, por exemplo, congelado e tem um selo do CIF, Serviço de Inspeção Federal, pessoalmente eu não falaria para você parar, a não ser que tenha algo a mais que eu não estou enxergando. Mas a princípio eu vejo isso como algo positivo, algo bom, ou talvez você pudesse me falar que toda vez que come camarão você só come ele frito. Aí não é bom para ninguém, né? Não é bom para você, não é bom para ninguém
no planeta Terra ficar comendo coisa frita, carne frita. Não é proibido, mas não é indicação. Mas se a gente for pensar em uma muqueca de camarão, olha que delícia. Se for pensar num camarão cozido ali no risoto, nossa, eu acho maravilhoso. Mas não tem essa necessidade de você se restringir. Quero ver você, não consigo ver você, mas quero saber que você está tomando água aí do outro lado também. Vamos para outro questionamento aqui. Vamos lá. Parou de tomar café, carne de porco e outros. Aí me preocupa. Aí começa a entrar no radicalismo, percebe? Por que parou de tomar café? Você fica muito ansioso? Tem pacientes que ficam ansiosos. Se você, por exemplo, agora, deixa eu ver o horário, 7h52. Se você toma agora, ele pode ficar 12 horas no seu corpo e aí você consegue dormir. Normalmente as pessoas dormem depois das 8 da noite. Então era possível tomar o café. Ou será que é que você coloca muito açúcar no café e você não consegue tomar o café sem esse açúcar ou adoçante? Então, a princípio, não existe essa proibição para o café. Talvez tenha que entender o porquê que você está fazendo isso. Carne de porco, muito menos. As pessoas têm medo de carne de porco e deveriam não ter medo de nada, mas deveriam se restringir das porcarias farináceas. Biscoito de polvilho, bolacha de água e sal, bolacha recheada, bisnaguinha, salsicha, mortadela. Isso sim, entre aspas, poderia ter uma restrição máxima. Até medo eu não colocaria, mas uma restrição máxima sim. Mas carne de porco não. Se ela for bem cozida, não tem risco algum para a sua saúde. Vamos aqui para outro questionamento, outra resposta, né? Ó, de novo, carne de porco. Olha que interessante, as pessoas estão colocando mais vezes isso para mim. Acho que vale a pena eu conversar mais sobre a carne de porco com vocês em uma outra live, porque tem outras respostas aqui que eu quero comentar, mas tem muito medo. O porco não é um perigo para você ser cozido bem, assim como a carne não é um perigo se você fizer um bom cozimento dela. Não vai causar cisticercose, que é o ovo da tênia, mesmo porque o ovo da tênia não está no porco, ele está na alface, ele está na fruta, está no legume, se tiver contaminado, mas se você faz higienização, não estaria. Então não tenha medo de cisticercose comendo carne de porco, você teria no máximo a lombriga, mas não teria lombriga se você fizer o cozimento correto dessa carne, tá bom? Então tire isso da sua mente, para com esse medo bobo aí, não tem necessidade na minha visão, na forma que eu estou trazendo para você. Vamos pegar mais outra pergunta aqui. Pão, né? Se eu falo do pão francês, é uma opção, mas se eu falo dos outros pães, que eu acabei de falar, vários farináceos, né? Não pães necessariamente, realmente fico feliz de você ter restringido. Aqui me parece mais aquele medo do glúten. A pessoa talvez nem coma macarrão, ela não coma pão e ela tem medo do glúten. O glúten é o mais inocente das moléculas que tem dentro do pão. As pessoas não têm ideia da quantidade de aditivo, porcaria que está adicionada lá e nenhuma célula do seu corpo precisa. Então, se é para a gente ter receio, né? Vamos tirar a palavra medo por receio. Tem receio dos aditivos que estão ali dentro e não do pão. Vamos para outro aqui. Vamos ver outra. Enlatados, óleos, farinha branca, embutidos, farinha, açúcar. Então beleza, se for farinha integral é legal. Não, vai ser ruim do mesmo jeito. Se a farinha branca ou farinha integral é ruim. Agora, a gente tem que entender quanto de farinha essa pessoa utiliza para preparar as coisas dela do dia. Né? Esse é um ponto importante. Porque a pessoa coloca farinha branca. E se fosse farinha integral, é saudável? Não. Farinha branca e integral, as duas são, dependendo da sua alimentação, pode ser excesso de carboidrato. Sobre açúcar eu já falei, sobre embutido eu já falei, enlatados ainda não falei e óleos também não, então eu vou falar com você. Se eu falo de enlatado, milho enlatado, carne tipo fiambre, que são aquelas carnes enlatadas, e se eu falo de ervilha enlatada, realmente não são indicados. Aí eu concordo com você, eu estou junto. Mas se a gente pensa em sardinha ou atum, são de excelente qualidade. Joga fora o óleo que está ali e consome. Fonte de ômega 3 que ajuda no processo
contra o processo inflamatório. Óleos, aí depende. Se for óleo de coco, maravilha. Se for óleo de azeite, maravilha. Eu não tenho restrição a isso, eu tenho, na verdade, indicação para você consumir óleo de coco e óleo de azeite, né, o famoso azeite de oliva. A não ser a porcaria do azeite tipo resto. Que é isso, Alexandre? Eu não conheço azeite tipo resto. Você pode olhar lá, tá escrito azeite tipo único, que é o resto da azeitona fervida e colocada para você, e extraída com solvente. Esse solvente pode estar lá dentro, um deles é cancerígeno, que se chama hexano. Então toma cuidado com os óleos que você está consumindo tipo único, porque ele não é extraído naturalmente, ele usa um solvente para extrair, que por sinal é cancerígeno. Ah, mas muito pouquinho de algo venenoso é grande para formar o câncer, então fica longe disso. E se a gente fala de outros óleos, né, aí vamos entrar no mundo da destruição. Óleo de canola, óleo de girassol, óleo de milho, óleo de soja, é a porcariada, tirada também com esse hexano, que é um solvente que tira o óleo das sementes, que eu acabei de comentar, e ele também é cancerígeno, hexano. Existem milhões de moléculas ali no óleo de hexano que podem desenvolver o câncer. Existe também aldeídos que intoxicam a sua célula, existem óxidos que enferrujam o seu encanamento interno, que é o sistema cardiovascular, e não é indicado nenhum tipo desses óleos. Óleo de algodão, que está nessas batatas fritas de pacote de supermercado, às vezes você consegue ler, óleo de algodão. Óleo de palma também não é indicado, que tem vários biscoitos e bolachas. Então são óleos porcaria, você não precisa desses óleos para que você tenha saúde, para que você tenha bem-estar, tá bom? Toma cuidado também com esse tipo de óleo, fica atenta em relação a isso. Vamos para a próxima. A próxima questão aqui, deixa eu ver. De novo, açúcar, eu já falei, né? A gente já conversou. Vamos pegar outro aqui. Farinha de trigo, a gente já falou, não importa se é integral ou se é branca, em excesso, e normalmente as pessoas comem em excesso, pode ser ruim, né? Já fiz esse comentário aqui com vocês. Vamos ver outro comentário do que você tirou durante o câncer, né? Aqui eu estou gostando de ver. Óleo eu acabei de falar. Margarina e refrigerante não. Então vamos lá. Se eu tenho consumo de refrigerante, por exemplo, Coca-Cola, tem o caramelo 4 que está associado ao câncer. Para que eu vou dar Coca-Cola para você? Ou para que eu vou dar outros refrigerantes que tem adoçante, tem açúcar e tem aditivos ali dentro? Não tem indicação. Mas refrigerante nunca foi minha preocupação com o paciente com câncer. Por que, Alexander? Porque a maioria das pessoas que chegou até mim já falaram: eu parei de consumir refrigerante, eu parei de consumir embutido. Isso é muito comum. Isso aí, pelo menos, é uma coisa boa da rede social. Rede social, o cara já chega para mim falando: eu parei de refrigerante, eu parei de comer embutidos. Ótimo, excelente. Você não precisa de refrigerante para estar vivo, você não precisa de presunto, apresuntado, de salsicha para estar vivo. Que ótimo. Isso aí não é um alimento que agrega para a sua saúde. Isso a rede social eu preciso agradecer de forma geral. A rede social, de forma geral, ela contribuiu muito para que as pessoas com câncer parassem de tomar refrigerante, parassem de tomar as porcarias de embutidos, né? Isso tem que dar um mérito para a internet. Internet geral, desde o cara mais leigo até o cara mais especialista, eles falam para a pessoa reduzir ou eliminar refrigerante embutido. Mas não é o bastante, por isso que eu tenho esse conteúdo aqui na internet. Não é o bastante, isso é um pequeníssimo passo, existem coisas muito mais preocupantes do que esses, mas que bom que você tirou, fico feliz. Tá? Tirou óleo? Depende, já falei lá atrás, né? Já fica a lembrança sobre a questão do óleo. E a margarina? A margarina é a pior das gorduras que nós temos, é a ótima para dar derrame, para entupir a artéria do seu coração. É claro que isso não acontece em 20 anos, isso não acontece em 30 anos, são 50, 60 anos para que essa gordura vá acumulando e traga malefício. Mas os meus pacientes têm mais de 50 anos, então esse cara já fez muito mal para o coração dele e ele precisa parar agora. É igual o cara que fumou durante 50 anos.
Mas demora mais não sei quantos anos para formar, mas vai continuar agredindo o seu pulmão para formar câncer? Vai continuar consumindo margarina depois de 50 anos que você está consumindo essa porcaria? Mas é Becel, é a mesma porcaria, tá? É Becel, é não sei o que, continua sendo uma porcaria para a sua saúde. Não vai resolver o seu problema de doença cardiovascular. Se livre desse tipo de gordura. E aí, vamos pegar aqui outro tópico: açúcar, farinha de trigo, leite, refrigerante, margarina e óleo. Eu já falei de todos, eu só não falei do leite. Mais uma vez, o radicalismo entrando na vida das pessoas. Se você não gosta de leite, tá tudo bem. Se você tem intolerância a leite, tá tudo bem. Se você tem alergia ao leite, ótimo, que bom que você tirou. Mas se a pessoa teve câncer e tirou o leite, isso me parece mais o terrorismo nutricional, que é aquilo que eu combato todos os dias na internet. Existe um terrorismo contra o leite que só afasta as pessoas de ter uma alimentação prazerosa. Você não precisa eliminar o leite para tratar do câncer. Se você quiser, porque não se sente bem, é uma história. Agora, falar que tem base científica não tem. Então, isso é uma besteira sem tamanho. Tirar leite durante o tratamento oncológico é nutritivo, pode fazer parte da sua vida durante o câncer. Fica atenta a isso. Vamos pegar aqui outro. Bastante comentários, né? Achei bem legal. Essa aqui é de uma querida pessoa que acompanha, né? Acarajé e feijoada. Você pode comer a feijoada. Tem o quê? O pé do porco, tem a pele do porco. Qual o problema? Feijão, ficar com medo de comer as coisas do porco porque está no meio da feijoada? Não tem necessidade. Tem aqui o acarajé. O acarajé é o feijão fradinho, né? Que é um feijão frito. A fritura é ruim. Pô, mas você vai comer quantas vezes acarajé? Vai comer todo dia? Não vai, primeiro porque é caro. Ninguém tem óleo para ficar fritando acarajé todo dia. Você vai comer um momento ou outro. Que eu me lembre, minha esposa, querida esposa, fez para mim acarajé esse ano para mim. E minha esposa é nutricionista e mora em São Paulo, mas ela aprendeu com a minha mãe, que é baiana. Fez acarajé para mim, maravilhoso, adoro acarajé, minha mãe é baiana. E ela fez vatapá, fez outros pratos típicos da Bahia. Não se prive de consumir seu acarajé, se você gosta, principalmente se você é baiano. Mas é frito, mas é um momento ou outro que você vai comer. Eu estou preocupado mais com essa porcaria de biscoito de polvilho que você coloca toda semana na sua alimentação. Essa porcaria dessa massa de pizza que você compra no seu Zé ou na Dona Maria, que é péssimo, porque a composição dessa farinha é péssima que é feita a pizza. Não é uma pizza bem feita, é uma pizza mal feita dessas massas aí. Estou preocupado mais com isso, e a pessoa não para de ficar comendo pizza. Né? Ninguém colocou que tirou pizza aqui, né? Não, massa é porcaria. Assim como o pão de forma integral e os outros pães de forma que tem aí, bisnaguinha assim por diante. Tá bom? Então, não vejo necessidade de se privar do acarajé. Aí, vamos pegar aqui mais outra questão. Doce. Precisa reduzir, é verdade. Olha lá, começou o radicalismo. Arroz, farinha de trigo, refrigerante, me permito comer doce de vez em quando. Legal. Não deu para ver tudo aqui, mas ela colocou doce, provavelmente ela retirou o excesso e de vez em quando ela consome. Fico feliz que você consuma de vez em quando porque é algo prazeroso para você. Ninguém é obrigado a comer doce, mas as pessoas comem porque tem prazer. Tirou farinha de trigo, né? Tirou farinha de trigo. Não vejo necessidade, poderia comer em um momento ou outro. Refrigerante, tudo bem. Tirou arroz. Por que durante o câncer tirou arroz? Eu não consigo compreender isso. O porquê desse radicalismo em tirar arroz. Se você falar para mim que sempre comeu porque te empurraram o arroz, tudo bem, para de comer arroz mesmo. Se a vida inteira você nunca gostou de arroz, você não é obrigado a comer arroz. Tem outros, batata, cará, inhame, mandioquinha, tá tudo bem. Agora, tirar o arroz porque está com câncer, não tem evidência científica para isso. Você pode consumir o arroz com feijão, não tem esse radicalismo. Não faça isso com você, tá? Aí a Ilka, oi Ilka, bom dia. Paciente
hormonal positivo, vou entender aqui, paciente com câncer de mama hormonal positivo, talvez estrógeno, progesterona, ou os dois, ou outras classificações aí. Pode tomar chá matcha? Não, porque não tem evidência científica que ele vai te ajudar, Yuka. Aqui na rede social, olha que bacana, é muito importante que a gente foque para a alimentação, que é aquilo que Deus nos deu para se manter vivo e ter energia. Isso é muito importante. Agora, não existe chá que mate o câncer ou que previna o câncer. Na verdade existe, eu vou até te falar um. Se chama Taxol, que virou o Paclitaxel, Docetaxel. Esse cara que eu estou te falando era um chá. Só que o chá, quando a pessoa tomava, ela morria, causava intoxicação. Mas começaram a estudar essa erva e separaram aquilo que mata o câncer e tiraram todas as porcarias que intoxicam o corpo. Então ficou algo ótimo para a saúde, ficou excelente, porque você pega a sua parte que mata o câncer do chá e oferece como quimioterapia. As melhores quimioterapias, as melhores eu vou ser leviano, mas boas quimioterapias vieram de chá, mas esse chá lá era tóxico, que era a casca de uma árvore chamada Taxol. E aí, quando você tira o princípio ativo e faz químio, você oferece de maneira segura, e aí pode usar. Agora, chá não é indicado para paciente com câncer. Chá matcha, chá melão São Caetano, chá de folha de graviola, chá de amora. Esse chá não é indicado, porque eu vou reduzir sua chance de ter remissão. Eu quero que você tenha remissão o mais rápido possível e não que essa remissão nunca chegue ou chegue sei lá quando, tá bom? Não indico você tomar esse chá. Outra questão me dá energia, não gosto de chá. Chá não tem energia, talvez ele tenha cafeína, né? Tem algumas substâncias, não teína, porque chá não tem cafeína. Ele tem teína que energize você, mas se você não tem falta de energia, a grande falha é a alimentação, tá bom? Se você precisa de um estimulante, entre aspas, o café, que você não gosta, e talvez você tomasse café e ele estimulasse, o problema é que a sua alimentação já está ruim e por isso você está consumindo ele. Cuidado. Então muda, como eu sempre falo, chá nunca foi o caminho. O caminho é a alimentação. Sua alimentação está ruim, muda ela agora, já. Doce, devemos eliminar totalmente? Pela pergunta sua, eu falo assim, eu acho que a Neves gosta de doce e de vez em quando você pode comer. Não vejo problema dos meus pacientes comerem, às vezes, um pouquinho de doce, tá? Não coloco de forma radical de eliminar doce, não. Deixa eu pegar mais um pouquinho aqui. Açúcar eu já comentei, né? Já falei, várias pessoas falaram que eliminaram açúcar. Não tem necessidade de você se restringir e falar, não vou comer mais açúcar. A vida inteira você comeu açúcar, você gostou de açúcar. Os meus pacientes consomem açúcar, mas na quantidade indicada, no equilíbrio indicado para a saúde. Não gasta a sua energia com o açúcar, achando que comendo um bombom por dia, uma colher de sopa rasa de sobremesa de açúcar, isso vai ser o seu vilão. Não vai ser para você nem para o cara diabético, né? Não é o vilão. A questão do açúcar é o excesso, a questão da farinha é o excesso, isso a gente já sabe. Tire esse terrorismo que você comeu um pouquinho de açúcar, você vai ter câncer, porque esse medo só atrapalha a sua vida. E aí vamos colocar outro aqui. Embutidos, enlatados, defumados. A gente já falou um pouquinho de embutidos, de defumados. A pessoa come uma comida, existe até fumaça defumada, né, que não é indicada colocar. Ou alimentos muito defumados. Não vai comer sempre esse alimento defumado, mas comer um momento ou outro, não vejo esse terrorismo. Embutidos, evitar, sim, enlatados, evitar bastante, sim, defumado, um momento ou outro, não vejo dessa forma com esse terror. Estou mais preocupado com excesso de carboidrato do que com defumado, peixe defumado, a carne defumada que você tá consumindo, tá bom? Então, vamos ver mais um aqui, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. A Yuka agradeceu, assim, obrigada. Deixa eu ver. Ainda vou iniciar quimioterapia, não sei como me alimentar direito. Josi, manda uma mensagem para mim, para a gente conversar, viu? Não perca tempo. O momento de você aumentar a sua remissão é hoje. Amanhã é algo que a gente não tem mais controle, tá? A Neves colocando, amo doces. A pergunta dela já induzia isso. Me sinto estufada quando consumo.
uma pessoa que consome um bombom está estufada, é motivo de investigação rápida, né? Um bombom estufar você, tem alguma coisa que não está legal. Então, precisamos investigar isso. Agora, talvez você não coma um bombom por dia. É isso que a gente tem que entender, tá bom? A Grazi, né? Leite de caixinha. Grazi, excelente questionamento. Ainda bem que você eliminou, não sei se você está perguntando. Leite de caixinha, no universo que eu cuido dos meus pacientes, não devia nem se chamar leite. É uma água branca enfiada lá dentro, né? Isso daí, na minha orientação, não é leite. Eu não indico leite de caixinha para o meu paciente. Eu indico o leite de vaca que foi colocado no saquinho. O leite de vaca que foi colocado na garrafinha e que dura no máximo 15 dias. Porque leite de caixinha não é bom porque não faz leite. Se tentar fazer leite com leite de caixinha, você não vai conseguir. Você vai olhar lá que além do leite, tem uma porcaria de um conservante chamado sorbato de potássio que existe para matar vírus, bactéria, fungo, tudo que tem pode ter lá dentro. Vamos supor, de forma geral, a ultrapasteurização, que é a maneira que se faz o leite, não tem a presença de micro-organismo. Mas esse leite, ele vai fazer alguma coisa? Esse sorbato, será que a longo prazo faz alguma coisa? Será que ele interage com outra coisa? Será que ele pode interferir no câncer? Eu não sei. Para que eu vou pôr a sua vida em risco? Então, não indico alimento com sorbato de potássio, não indico leite de caixinha, sem contar que existem pequenos casos, mas existe, de fraude no leite. Vou repetir, existem pequenos casos de fraude no leite. Não estou falando que são todos os leites, mas existe empresa da indústria de laticínio que coloca cloro lá dentro para matar a bactéria, que coloca acetona lá dentro para matar a bactéria, que coloca formol lá dentro para matar a bactéria, que coloca água que não é para matar a bactéria, mas você paga para tomar leite, você está tomando água. Existem empresas que colocam álcool, não que você vai ficar bêbado, mas para aumentar o volume, você tem 1 milhão de litros de leite, coloca não sei quantos litros de álcool, você altera o volume e não é pego pela fiscalização do Ministério da Agricultura. Então eu não indico leite de caixinha, não é confiável para o meu paciente. Se não é confiável para o meu paciente, para que vai ser para você? Não vai. Então não indico de forma alguma. Os outros leites que eu falei, tudo bem, fique em paz. Aí vamos aqui, ó. Pergunta: rapadura, linguiça, embutidos, em geral, doce. É a questão dos embutidos que a gente está falando, da restrição, rapadura. Não sei quantas vezes você vai comer rapadura, um pedacinho de doce, um momento ou outro. Não tem esse radicalismo também não, tá bom? Acho que é muito importante isso. Olha que importante o questionamento da Ilka, pessoal. Respondi essa pergunta, vou dar atenção para a Ilka agora. Olha que legal a pergunta dela. Obrigado, viu, Ilka? Muito obrigado. É verdade que o hormônio da vaca, injeções que atrapalham o paciente hormonal? Não, é falso. Eu vou te mostrar qual hormônio atrapalha você. Primeiro, a gordura, excesso de gordura, pessoas que comem muito carboidrato e aumenta a gordura corporal, é esse hormônio que o câncer se alimenta, o hormônio que você produz, progesterona e estrógeno. Esse é o hormônio que dá pau, que dá problema. Segundo ponto, quando se faz a análise do leite de vaca, quem faz isso não é o Alexander, é o Programa Nacional de Controle de Resíduos e Contaminantes, não tem hormônio lá para trazer problema para o paciente. Começa aí. Não tem hormônio, não tem antibiótico, não tem hormônio, antibiótico, metal pesado, cádmio, chumbo e tudo mais. Não tem isso para trazer malefício para você. Ah, Alexandre, mas é o Ministério da Agricultura. Tá bom, então vamos pegar uma ONG que é muito respeitada no Brasil. Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, que é o IDEC. O IDEC fez análise de requeijões e tinha um dos requeijões, que a gente sabe que requeijão é feito leite, que não tinha nem mesmo a presença de glifosato, que é um agrotóxico que indiretamente a vaca, quando come soja, come outras coisas, poderia ir lá para a carne e para o alimento. Não foi. Então, confirma a informação do IDEC que existem produtos que são leite, que são carne, que não tem nem o agrotóxico, quanto mais a questão do hormônio. Então, elimina da sua vida que tem um hormônio, vai crescer. Agora,
Eu tenho certeza que a internet joga para as pessoas 4 a 8 copos de suco por dia, que é uma carga glicêmica muito alta, altera a glicemia, aumenta a resistência à insulina, pode aumentar a triglicérides, pode aumentar o colesterol ruim, aumenta a célula de gordura, porque mais açúcar você transforma em gordura e a gordura sim forma câncer. Então a pessoa fala para você parar de tomar leite, não estou falando que é você, mas as pessoas de forma geral falam para parar de tomar leite, falam para parar de tomar carne e se empanturra de carboidrato. Que porcaria de dieta é essa? A dieta para fazer o cara ter câncer amanhã, em vez de ter um câncer, tem 2, tem 3, tem metástase. Então fica em paz, viu? Se for o seu medo, hormônio, você pode tomar. Não tem esse medo, não. Um copo de caldo de cana pode? É muito açúcar, mas, por exemplo, aqui perto de casa tem um lugar de caminhada que tem caldo de cana. Você quer tomar um momento ou outro, eu não proíbo o paciente, mas é muito açúcar mesmo. Tem mais açúcar do que a própria uva, né? Mas tem bastante açúcar mesmo. Mas não coloco também, nunca vai poder, nunca vai tomar. Não, acho que o caminho não é esse. Aí o que colocou, entendi, obrigado pela explicação, imagina. E aí, a última aqui, eu deixei por último de propósito, por sinal foi uma das últimas questões feitas, transgênicos. Então vamos lá. Olha que interessante. Alexander, eu sempre ouço falar dessa questão de transgênico, mas o que é isso? Transgênico, trans significa outro e gênico significa gene. Então, dentro do nosso corpo existem a famosa molécula da vida. Vou usar o mesmo termo que o meu professor de genética me disse em 1999, quando eu estava fazendo curso de nutrição. O gene é a molécula da vida. O gene determina o meu tamanho, a cor do meu cabelo, se eu vou ficar carequinho ou não, a cor dos meus olhos, o formato da minha mão, formato da mão, sim, né, do corpo, né? Eu tenho o gene de um golfinho, vai formar o golfinho, o gene do ser humano vai formar a mão, em vez de nadadeira tem a mão. Então os genes determinam isso, as características físicas que nós temos, características corporais. O que eles fizeram? Pegaram o gene do milho e o gene da soja. Então o gene do milho, o gene da soja, todos eles vão formar a soja, vão formar o milho, vão formar esses alimentos. Mas aí, o que eu faço? Eu pego o gene de outro animal. Então, é um gene que não é do mesmo animal, é de outro. Então, por isso, trans. Então, eu pego outro gene de outro animal, em especial, pegaram de uma bactéria e colocaram dentro do milho. Pegaram o gene de outra bactéria e colocaram dentro da soja. Então, essa soja, ela produz todas as características da soja, mas produz a característica deste gene, que normalmente é uma toxina produzida por essa bactéria. A toxina produzida por essa bactéria tem a função de afastar pragas. Então, o milho BT, que significa milho Bacillus thuringiensis. Bacillus thuringiensis é o nome da bactéria. A Bacillus thuringiensis produz uma toxina. Essa toxina, quando comida pela lagarta monarca, que é aquela borboleta laranja com asa preta, ela mata. Então, a lagarta começa a comer o milho e ela morre. Só que para você colocar esse gene ali dentro, você tem que colocar diversos outros, porque o gene não fica lá sozinho. Você precisa de várias alterações. Essas alterações, elas causam desequilíbrio ambiental, porque se eu começo a matar muita lagarta, indiretamente eu vou começar a matar outras, seres vivos que comem lagarta. Eu vou matar o sapo, eu vou matar a cobra, eu vou matar toda a outra cadeia. Então eu causo um desequilíbrio ambiental, mas não vou nem olhar para isso, eu vou olhar para algo dentro do seu corpo. Existem já trabalhos mostrando que alimentos transgênicos aumentam o risco seu de alergia. Você já percebeu quantas pessoas hoje têm alergia? Como é gigante isso? Antigamente não tinha tanta alergia e vem aumentando. Uma das questões são os aditivos alimentares, que eu já falei para vocês, e a outra questão são os transgênicos, os dois grandes amigos de formar mais alergia. Mas eu vou trazer outro dado. Existe um estudo mostrando que, consumindo milho transgênico, ratos desenvolveram câncer de mama. Vou repetir. Existe um estudo do Seralini em 2012, 2013, se eu não me engano, no qual ratos comendo milho transgênico, não 100% da alimentação transgênica,
de 10 a 30% da alimentação, pouca coisa, formaram câncer de mama. Por que eu vou dar milho transgênico para você? Não existe razão, motivo para eu dar um milho transgênico. E 85% do milho é transgênico, 95% da soja é transgênica. Então, para que eu vou dar soja? Será que a soja também não pode trazer um mal? Eu não posso falar que alimento transgênico causa câncer. Eu não posso, porque aí eu vou ser leviano. A ciência não fez isso no ser humano, mas ela faz a todo dia. Está fazendo esse teste, está dando para as pessoas comerem soja e milho transgênico diretamente todo dia. O shoyu, com o miso, com a proteína de soja, com a ADs, essas porcariadas todas aí tem soja. Para que eu vou te dar isso? Não tem motivo. Para que eu vou te dar milho transgênico? Não tem motivo. Então, fico feliz de você tirar soja transgênica, milho transgênico e todos os outros derivados. Óleo de soja, óleo de milho. Para que eu vou te dar? Se tem glifosato na soja, que causa câncer. Se tem carbendazim, que causa câncer. A Anvisa tirou esses dias esse agrotóxico que faz parte do milho e da soja. Tem como aparecer uma lei e proibir isso? A Anvisa fez, mas o lobby da indústria já falou que pode usar o resto de carbendazim, que é o agrotóxico, até o final do ano, até não sei quando. Tá bom. A indústria tem força? Tem, mas você tem muito mais força que a indústria, porque você decide o que você vai comer. Quem está no comando? Alimentação ou você? Eu ajudo você a ficar no comando. Então, você não precisa consumir soja, óleo de soja, miso, ADs, outra bebida de soja, nem precisa comer o óleo de milho para você ser feliz. Não precisa comer o óleo de milho para você ter saúde. Então, quando você para de consumir isso, a indústria aprende que isso não serve para ser oferecido para você. Eu não preciso de lei, não preciso de Anvisa, não preciso de ninguém. Preciso de informação. Te dá informação e você decide. Então, quem não estiver consumindo o transgênico, né, a soja e o milho, que são os dois principais do mundo, maravilha, tudo é transgênico. Eu tenho certeza que a indústria adoraria que tudo fosse transgênico, mas não é. Então, é uma situação muito simples que você pode fazer. Normalmente, soja e milho transgênico, você não consegue pegar a semente, plantar, nascer um fruto e do fruto nascer outro. Não consegue. Então, se você comprou um milho transgênico, não tem dúvida, é só você colocar para plantar. Se não sair fruto é porque não era transgênico, porque o transgênico não permite que você consiga plantar e nascer uma semente. Então, eles adorariam fazer isso, de você ficar refém deles e consumir só o produto deles, mas eles não têm esse poder de fazer tudo transgênico, tá bom? Os dois principais são soja e milho. Evite esses alimentos que você ganha saúde, que você ganha bem-estar. E a ideia nossa hoje era essa. Quero agradecer a sua presença. Hoje eu estava correndo, por isso que eu estou no carro esses 3 dias seguidos fazendo live com vocês, mas sempre aqui presente para trazer o melhor conteúdo de nutrição e oncologia para você se aproximar da remissão. Tá bom? Então, um excelente dia para você e um grande abraço. Fica com Deus.